É, tudo bom, pessoal? Nós vamos começar agora o capítulo 9, né, que é os detetores de limite por aproximação, tá? E vamos explicar quais são os tipos que nós vamos estudar, né, que seria o sensor indutivo, o sensor capacitivo, o óptico e os mecânicos, e depois nós vamos guardar um outro vídeo para a gente colocar as aplicações desses tipos de detector de limite, tá? Bom, primeiramente, aqui está esboçado os formatos que você pode encontrar na indústria, né? São sensores, tá? Então eles ficam no campo. E por que eles são utilizáveis, né? Uma das principais aplicações que existe exatamente em relação ao sensor indutivo, capacitivo, é que quando você deixa exatamente uma chave, né, uma chave mecânica, automaticamente, quando ela é acionada várias vezes, ela vai sofrer um desgaste mecânico. Né? Então ela vai lá acionando, aciona, até que chega um ponto que ela estraga ou começa a falhar o funcionamento do circuito ou dessa parte dessa linha de produção. Então o sensor indutivo e o capacitivo, ele não precisa de necessariamente haver o contato elétrico, né? Por isso que ele tem o nome de detector de limite por aproximação. Basta que apenas aproxime a variável lá que eu desejo, né? O pulso, que ele já é capaz de totalizar, contabilizar o que a gente vai verificar aqui para frente. Aqui tem uns desenhos referentes a exatamente ao sensor indutivo capacitivo, são bastante semelhantes, tá? O que os dois a gente vai ver primeiro. Aqui, nessa parte de cima aqui, é onde nós temos a captação do sinal, tá? Que pode ser indutivo, pode ser capacitivo. E aí, uma vez havendo essa percepção, existe um circuito eletrônico aqui dentro, tá? Que percebe essa variação ou pela indução de Faraday, ou pela variação exatamente de uma capacitância. Ele é amplificado dentro do circuito amplificador operacional aqui, e aqui na saída nós vamos ter uns comportamentos de acionamento do jeito que a gente vai precisar aqui, né? Existe, logicamente, a alimentação entrando no sensor indutivo, e aí vem o acionamento aqui, no caso, a saída, tá? Bom, vamos ver agora como é que funciona o primeiro, que é o sensor, as características tanto do sensor indutivo como o sensor capacitivo. Primeiro, existe uma coisa chamada distância sensora nominal. Tá? O que seria isso? Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente aproxima essa perturbação do sensor indutivo, do sensor capacitivo, ele tem uma distância mínima para ver exatamente essa captação. Normalmente, esse valor está abaixo de 10 milímetros. Tá? Então, menos de 10 milímetros, ele é capaz de perceber essa variação, não existe o contato físico e ele já é capaz exatamente excitar e totalizar talvez essa variável que a gente esteja monitorando. Tá? Em relação ao detalhe da esterese, então o que a gente entende é o seguinte, existe uma distância de captação, que essa distância mínima de captação seria a distância sensora nominal. Acontece que para ele não mais perceber essa variação desse objeto metálico, né, que foi colocado aqui, vamos colocar até o desenho aqui, né, então, né, para ele perceber, você colocou o material aqui, próximo dele aqui, existe essa distância aqui. Aí, quando eu afastar esse objeto metálico aqui, ou no caso do capacitivo aqui, ele tem que demorar uma outra distância para perceber isso. Então a gente verifica claramente que existe uma importância não só da distância de captação, como também a variação de pulso que a gente vai aplicar aqui, também no caso do sensor indutivo e capacitivo. Então existe uma distância que é de captação, e depois, quando ele afasta, existe uma distância de esterese para ele parar de funcionar. E, logicamente, isso vai afetar também a frequência de aplicação do meu circuito aqui também, né? Uma coisa, ele dá um pulso a cada um segundo, então a combinação dos dois é que gera para nós esse estudo da parte da esterese, tá? Aos poucos, né? Você tem aqui, ó, uma vez por segundo,
vindo um sensor metálico, né, uma parte metálica aqui, ele vai lá e perturba. Outra coisa, se você tiver várias vezes aqui por segundo. Então, dependendo do sensor indutivo, ele pode responder isso ou não, dependendo das características de sua construção. Tá? Então, uma coisa é ele funcionar a cada 1 segundo. Ah, tá. Então, ele tem 1 segundo para pegar, ele vai ter milissegundos para voltar à situação normal. Mas se você fizer isso aqui necessitando vários pulsos por segundo, pode ser que ele não consiga perceber isso. Então, existe um detalhe importante que é a análise da histerese da resposta exatamente do sensor indutivo, né, ou do capacitivo também. Tá? As configurações de saída, você pode ter nessas configurações, ele pode ser do tipo, já que lá dentro tem transistor, né, NPN e PNP, você pode ter ele normalmente aberto ou normalmente fechado, de acordo com sua necessidade. Então o circuito ele pode abrir ou ele pode fechar. Então não é relé não, tá, gente? Nesse caso é semicondutor. Então ele entra em condução ou entra exatamente em corte, tá? E logicamente sua temperatura de trabalho que a gente está verificando na aplicação aqui, tá? Para alguns sensores indutivos industriais, admite exatamente já o funcionamento com a parte alternada, funcionando como SR. Tá? Então, quando você tem valores de acionamento, normalmente sinais alternados, você pode usar o SR ou pode usar contato 6 ARLS também. Quando você tem sinais de baixa tensão, tipo 24 volts, 40 volts, tudo contínuo, você utiliza a parte dos transistores aqui. Então vamos ver agora como é que é o sensor indutivo. Tá? Vamos olhar o desenho dele aqui. Aqui, ó. Temos aqui o desenho. Então, esse objeto metálico que está aqui, ele vai aproximar exatamente dessa parte de captação aqui do sensor indutivo. Então é exatamente esse pontinho que está aqui, ó. Deixa eu até marcar aqui, ó, né? Essa base que é feita aqui. E logicamente existe um campo magnético que está sendo induzido aqui, e essa perturbação metálica aqui vai produzir uma pequena variação de tensão que é o suficiente, né, para mudar essas linhas de fluxo do campo magnético, e automaticamente o circuito eletrônico percebe essas variações e aí ele vai e manda um sinal elétrico aqui para mandar abrir, né, que seria, tivesse NF, ele vira NA, ou ele manda fechar, que estaria um contato normalmente aberto aqui, tá? Que a gente está verificando. Então sai exatamente dessa situação quando você aproxima. Então você não precisa de encostar esse objeto metálico exatamente na superfície. Basta que ele tenha uma determinada aproximação, né? Aproximação menor que 10 milímetros, tá? E aí, o que acontece? Quando você afasta dele, aí pode ser que ele precise de um pouco mais de espaçamento. Ele pode ir para uns 12, para uns 13, assim. Então, para ele captar a distância menor, para ele não perceber mais a variação desse objeto metálico, normalmente aumenta um pouquinho o valor dessa distância de captação. Bom, então temos aí uns valores que pode funcionar exatamente o sensor indutivo. Tá? Então você tem aí de 42 a 130 volts alternado, né? De 120 a 240. E você também pode trabalhar com valores contínuos, né? Sem problema nenhum. Você tem sensores indutivos que funcionam com esse tipo de trabalho. Então você pode ver que as potências que ele gasta, esse chaveamento, são extremamente pequenas, né? 12 VA, 80 VA. Então você pode verificar que ele é construído para não consumir muita potência, muita energia nesse circuito. Aqui nós temos a simbologia de acionamento do sensor indutivo, né? Então, quando ele é percebido exatamente aqui na base, o circuito eletrônico aqui, ó, ele vai lá e faz esse NA aqui virar NF. Tá? Então aqui você tem uma alimentação, que ela pode ser alternada, pode ser contínua, e aqui está mostrando que vai haver um acionamento, né? Vai fechar um ponto elétrico que tem esse contato normalmente aberto, né? Aqui está o contato normalmente aberto dele. Então ele vai lá e faz o contato e fecha em relação exatamente o negativo que está aqui.
E você pode ter um sensor indutivo duplo, né? Ele tem um contato NA e tem um contato NF. Então, quando o sistema de captação percebe exatamente na sua extremidade, em um ponto o NA vira NF. E o outro ponto o NF transforma exatamente NA, ele abre. Tá? Então aí a gente pode ter ele com dois tipos de aplicação sem problema nenhum. Vamos continuar aqui então. Então, aqui a gente tem umas aplicações bastante interessantes do que a gente pode utilizar o sensor indutivo, né? Eu vou depois separar alguns vídeos também para a gente discutir, mas vamos verificar essa aplicação bastante interessante. Quando vocês aprendem comandos elétricos, vocês aprenderam lá partida direta. Então o que a partida direta faz? Ela tem uma botoeira, né? Uma botoeira de desligar, que a gente chama, sei lá, por exemplo, de BO. A gente tem uma botoeira de liga, que é uma tal de BL. Bom, aí o que acontece? Quando a BO é normalmente fechada, né? Ela é uma botoeira normalmente fechada. E a BL é normalmente aberta. Bom, quando você fecha a BL, o que vai acontecer? Você vai acionar o contator e o contator vai fechar um contato de selo em paralelo à botoeira BL. E você vai utilizar um contato auxiliar desse contator para ele indicar, através de um sinaleiro, que essa máquina rotativa foi ligada. Agora imagine a seguinte situação, que você tenha essa máquina a ser acionada a uma distância, sei lá, de, por exemplo, 200 metros. Ué, se você apertar a botoeira de liga e simplesmente ver o sinaleiro acendendo, você sabe que você acionou o contator, mas você não sabe que realmente essa máquina ligou. Quer dizer, você teria que ligar a máquina rotativa, você tinha que ir lá no campo verificar, opa, realmente está girando. Porque o que você tem em comandos elétricos é um acionamento, mas você não tem uma verificação que o que está acontecendo no campo está realmente acontecendo de verdade. Então, aí a gente pode utilizar um artifício para a gente verificar se a máquina está rodando. Tá? Então aqui eu coloquei um sensor indutivo, né, e coloquei um outro sensor indutivo aqui. Então o que está acontecendo? Nessa máquina rotativa que está circulando aqui, normalmente essa máquina está do lado de cá, você utilizou o próprio eixo dela e está monitorando exatamente essa engrenagem para exatamente analisar se ela está girando. Porque se a máquina estiver girando, esses dentes vão girar. E se estiver girando, o que vai acontecer? Cada vez que esse dente aproximar exatamente na captação do sensor indutivo, ele vai lá e dá um pulso. Olha lá, percebe, vai lá dar um pulso. Ó. Então, que conclusão que você chega? Se houver os pulsos, quer dizer que a máquina está girando. Se essa máquina sofreu algum problema aqui, problema elétrico, queimou a parte elétrica, não funcionou, teve subtensão, corrente de curto, o que vai acontecer? O que vai acontecer fatalmente é que não haverá mais esses pulsos aqui, ó, né? O sinal vai ficar totalmente o quê? Liso. E então se isso acontecer, você consegue saber, você consegue exatamente monitorar o funcionamento de uma máquina à distância. Ou seja, você acionou a botoeira de liga, você está verificando que o sinaleiro funcionou, mas aí o que acontece? Vem um retorno para você e fala assim, opa, não está funcionando. Então a máquina não está funcionando. E isso é um fator muito benéfico que você consegue monitorar e saber se realmente a máquina está girando. Tá? Uma das aplicações muito interessantes que existe exatamente nesse tipo de funcionamento é você monitorar exatamente o funcionamento de uma correia transportadora. Tá? Então uma correia transportadora, o que eles fazem? A gente tem uma coisa mais ou menos nesse sentido aqui. Ó. Você tem aqui a correia. Tá aqui a correia. Aqui você coloca o motor. Aqui é o motor. E aqui você coloca exatamente as engrenagens aqui para um sensor indutivo aqui. Ó. Então o que acontece? À medida que a máquina está, que essa correia está girando,
os dentes aqui, né, ó, os dentes dessa correia transportadora aqui do outro lado aqui, eles vão girar. Se ele estiver girando, o que vai acontecer? Eles vão estar exatamente aproximando aqui no sensor indutivo e avisando, opa, a máquina está rodando. Se por acaso acontecer dessa correia aqui arrebentar, ó, arrebentou, o que vai acontecer? O motor referente exatamente ao movimento dessa correia transportadora vai continuar funcionando, porém ele vai fazer com que o outro lado lá pare de girar. Então, se ele parar de girar, parou de mandar os pulsos. Parou de mandar os pulsos, o que você garante? Você garante que a máquina está funcionando, mas o sistema não está funcionando, né? A gente vai ter um vídeo que também vai mostrar isso com certeza. Bom, eu já havia falado para vocês que a gente precisa de uma evolução, né? Aqui está mostrando como é que o sistema funciona em bate rotação, né? Você está colocando o sensor indutivo a X milímetros dessa distância aqui, né? Vou até aumentar o desenho aqui, ó, né? Tá mostrando aqui claramente uma determinada distância, né, da face sensível, tá? Porém, o que acontece? Digamos que agora eu precise que essa velocidade dessa engrenagem que está sendo feita aqui, eu preciso que ela tenha uma alta velocidade. Para que isso venha a acontecer, então eu vou precisar de um sensor pick-up, tá? Então ele é uma evolução do sensor indutivo, né? Um sensor indutivo do tipo pick-up, aonde praticamente quando existe uma alta velocidade aqui, se a gente estiver olhando, né, nesse movimento circular aqui, a gente tem a impressão que isso aqui é uma parede. Né, o negócio está totalmente... Ele é tão rápido que a gente não enxerga a variação dos dedos. E aí o sensor pick-up ele consegue monitorar essas minúsculas variações do dente aqui através de um circuito mais sofisticado. E aí ele, inclusive, é capaz de contar altíssimas voltas ou praticamente monitorar o funcionamento da máquina que está sendo feita aqui. Tá? Bom, um outro tipo de evolução dos sensores indutivos são os magneto-resistivos. Então, qual que seria a vantagem do magneto-resistivo em relação aos anteriores aqui? Conforme eu falei para vocês, o que vai sair nos circuitos anteriores aqui é um sinal de pulso, é 1 e 0. Existe, não existe, existe, não existe, existe, não existe a variação que está acontecendo em relação à perturbação aqui. Agora, com o magneto resistivo, ele já consegue monitorar a velocidade, posição e outros circuitos. Isso aqui porque praticamente essa variação dos dentes aqui irá produzir aqui na saída uma variação de resistência elétrica. Isso aqui seria mais ou menos o seguinte, ó, digamos que aqui está uma rotação por minuto, ele vai te dar aqui na saída, sei lá, 10 ohms. Se eu colocar aqui 2 rotações por minuto, ou 20 rotações por minuto, ele começa por lá de 10 para 20, 30. Então aqui eu tenho um range de resistências diretamente proporcional à variação da velocidade que está acontecendo nos pulsos aqui na face sensível do sensor indutivo. Tá? Então, extremamente mais caro que o normal, mas o objetivo dele é exatamente fazer essa variação de resistência elétrica pela variação dos dentes de acordo com a velocidade. Então aqui você tem range de variáveis. Nos circuitos anteriores, né, nas propostas anteriores, você só tinha pulso 1 e 0, existe e não existe, existe e não existe. Tá? Então aqui já mudou, com certeza. Vamos agora para o sensor capacitivo e vamos analisar o que acontece. Bom, o sensor indutivo, ele pega materiais metálicos, tá? Então, digamos que você precisasse perceber um material que, vamos colocar aqui, sei lá, carvão, vamos colocar aqui, por exemplo, madeira, tá? Então, não seria possível. Tá? Então, porque ele não percebe, né? Porque ele, quando você, no caso anterior, né, do sensor indutivo, vamos voltar aqui, ó, tá vendo? Ó, quando você aproxima o material metálico aqui, né, você está produzindo uma variação no campo magnético, né, que está sendo induzido aqui na face de percepção. Bom, no caso do sensor capacitivo, esses materiais que a gente está querendo monitorar, eles possuem dielétrico,
Então por isso que eu coloquei o exemplo do carvão, coloquei o exemplo da madeira, e aí, olha lá, ele parece exatamente com o indutivo, só que ele é bem mais caro, tá? Normalmente os sensores capacitivos são mais caros que os indutivos. E aí, olha lá, eu coloquei um objeto de madeira, então aqui na face aqui ela não tem uma variação do campo magnético, ela tem uma variação do campo elétrico, né? Não se esqueça que campo elétrico é capacitor, campo magnético é indutor. Então essa variação do campo elétrico, você está aproximando o material com uma determinada permissividade, né? Então esse material tem um dielétrico, então esse dielétrico de madeira, ele aproxima aqui da face, e ele aproximando da face, o que vai acontecer? Ele vai fechar um contato aqui na saída, como se fosse exatamente a inserção de um dielétron, né, dentro de um capacitor. Né? Seria a análise do circuito seria mais ou menos essa. Eu estou aproximando esse objeto de madeira, ou seja, eu estou inserindo dielétrico dentro das paredes de um capacitor, então é percebido isso e automaticamente aqui na saída eu vou ter o sinal do pulso vindo aqui. Né? Vai sair um sinal pulso. Imagina que a gente tem a alimentação e a gente tem o pulso. Então, esse objeto, essa permissividade, esse dielétrico desse material, ele cai exatamente aqui nessa face. Essa face sensível é como se fosse placas paralelas de um capacitor. Então, você aproxima esse objeto de madeira, ele tem dielétrico e aí vira um capacitor mais perceptível ao circuito eletrônico. Opa, vamos voltar aqui então. Bom, então, aqui está até mostrando como é que funciona a propósito do circuito, né? Então você tem aqui um gerador de capacitivo, né? São dois aqui. Então quando você aproxima o material aqui, é como se essa placa desse capacitor aqui ela estivesse exatamente deitada. Então que você aproxima o material, é como se uma placa estivesse induzindo dentro da outra aqui. Isso aqui cai no amplificador, um circuito de chaveamento, e aí praticamente vai para cá na saída lá. Bom, pessoal, o que eu tinha que mostrar exatamente em relação aos sensores capacitivos e indutivos são praticamente esses, tá? Eles são bastante semelhantes. O capacitivo é mais caro que o indutivo, então o capacitivo ele consegue pegar permissividade, ou seja, ele pega o dielétrico do material, enquanto o indutivo ele fica limitado, por ser mais em conta também, a materiais ferromagnéticos apenas. Então, no mais, vão continuar as aulas aí e abração para vocês.